11h03, continuamos agora com destaques internacionais, porque o governo de Belarus negou a ocorrência de explosões em uma base aérea em Gomel, perto da fronteira com a Ucrânia. Vamos conversar com o Luca Bassani, o nosso correspondente na Europa, que vai trazer detalhes dessa notícia para a gente. Luca, é possível que esses relatos de explosões estejam ligados a alguma operação militar? O pessoal especula isso? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Daniel. Pois é, algo que muitos analistas têm se perguntado, inclusive eu já cruzei essa fronteira uma vez da forma terrestre e ela é bastante militarizada. Desde o começo da guerra, no dia 24 de fevereiro, o governo de Alexander Lukashenko, que é um presidente que está no poder desde 1994 e muito próximo do presidente Putin, ele permitiu com que seu território fosse utilizado para que os russos também enviassem certos bombardeios até a Ucrânia, principalmente essa parte sul, onde está a cidade de Gomel, que faz fronteira com o norte da Ucrânia, não está muito distante, inclusive, da capital Kiev. Algumas explosões foram relatadas nessa localidade, falam que até mesmo 8 aeronaves podem ter sido destruídas em uma localidade onde alguns aviões russos foram já vistos pousados naquela região. Portanto, fica sempre a questão, será que foi um ataque feito pelos ucranianos? Será que foi alguma sabotagem por parte de algum simpatizante da causa ucraniana dentro do território, ou se foi um mero acidente? Isso surge novamente no mesmo contexto daquilo que aconteceu na Crimeia há 2 dias atrás, quando nós vemos que também uma explosão parecida em uma base militar, um estoque de armas aconteceu e ainda se sabe pouco. Muitos acreditam que, caso tenha sido feito pelos ucranianos, eles não admitiriam essa autoria exatamente com medo de uma escalação desse conflito, ao mesmo tempo que os russos e bielorrussos não querem admitir que foi um ataque, caso tenha sido, para não demonstrar fraqueza. O fato é que explosões foram vistas e relatadas por vários civis, filmadas, além, é claro, de imagens de satélite que comprovam tudo isso. Pode ser realmente que essa guerra de narrativas mais uma vez se intensifique, ao mesmo tempo que logo mais no dia 24 a guerra na Ucrânia completará 6 meses, lembrando que desde março as conversas diplomáticas estão paralisadas e tirando aquele acordo para a retomada da exportação de grãos feita na Turquia no mês passado, pouco foi feito para tentar aliviar tanto do aspecto econômico, o mundo e a própria Ucrânia, que passa por grandes dificuldades, quanto a questão humanitária, que é bastante grave no país também. Pois é, você levantou um aspecto que é muito importante, de acordo com o noticiário, né, o dia a dia das informações, a gente acaba não refletindo justamente sobre esse período, quase 6 meses de guerra. Naturalmente, a Ucrânia, severamente impactada, teve que se desdobrar para conseguir subsidiar, né, o seu exército, para conseguir enfrentar o exército russo, que é muito mais poderoso. Agora, nós noticiamos ao longo dos últimos meses as ajudas de vários países, também com material militar à Ucrânia. O que se sabe sobre esse processo? Porque meio ano de guerra é muito tempo, né? 6 meses. Esses países, especialmente os ocidentais, alguns europeus, continuam fornecendo equipamentos militares ou até recursos financeiros para a Ucrânia. O que se sabe sobre isso, hein, Luca? Continuam sim, Daniel. Inclusive, a gente relatou aqui durante essa semana mais um envio milionário dos Estados Unidos, mais 500 milhões de dólares em dinheiro e armamentos enviados à Ucrânia. Não só os Estados Unidos, mas, como você bem mencionou, outros parceiros importantes da OTAN, principalmente no continente europeu. Aquilo que a gente observa é que esses armamentos têm chegado em algumas regiões do país e têm feito com que a Ucrânia consiga resistir de forma um pouco mais igual. Lembrando que esses armamentos, principalmente aqueles foguetes de longo alcance, são importantes para manter as linhas de batalha no ponto em que estão e evitar o avanço dos russos em direção a novas áreas. Isso a gente consegue até observar uma retomada de certas cercanias de cidades, por exemplo, na região de Kherson, essa que é majoritariamente ucraniana, perto da Península da Crimeia e que está controlada pelos russos desde fevereiro. Porém, os armamentos nem sempre fazem o seu caminho até onde eles são necessários, como é o caso das províncias de Donetsk e Lugansk, né, a região do Donbass, onde os russos têm ampla vantagem e exatamente pela interceptação do envio desses armamentos, muitos deles acabam sendo destruídos em seus estoques ou no caminho até chegar
nessas cidades e, portanto, não ajudam tanto o exército ucraniano, que naquela região também tem a dificuldade da própria resistência dos separatistas, essa parte étnica russa que luta junto com o exército russo, principalmente em Donetsk. Então, é uma guerra que agora vai se estabilizando do aspecto territorial. A Rússia tem tido alguns ganhos, a Ucrânia recupera alguns postos, mas tudo parece que ao longo desse extenso período a guerra vai continuar acontecendo se nenhuma das partes resolver sentar à mesa e negociar um cessar-fogo quanto antes. Sem dúvida alguma, e claro, muitos países e várias organizações torcem para isso. Luca Bassani, baseado na Alemanha, o nosso correspondente na Europa, ele volta daqui a pouco trazendo, claro, mais informações sobre a guerra na Ucrânia, mas também sobre o território europeu. Muito obrigado, Luca. Até já.